Dando continuidade então ao primeiro vídeo, quando a gente termina de estudar o direito subjetivo, nós temos que ter em mente que a partir desse direito subjetivo surgem na nossa doutrina três grandes teorias que vão permear a proteção desses direitos subjetivos. E a primeira teoria que permeia a proteção do direito subjetivo é a teoria da vontade, proposta por Savigny. Essa teoria da vontade, gente, ela nada mais é do que a vontade juridicamente protegida. Ou seja, para essa teoria, quem tem determinado direito, em virtude do ordenamento jurídico, ele pode agir consoante a norma que aquele direito deriva. Ou seja, a vontade do titular do direito, ela é decisiva para o nascimento dos direitos subjetivos. Então, eu tenho que ter vontade para exercer o meu direito subjetivo, de buscar a minha proteção, de buscar os meus direitos objetivos na via judicial ou extrajudicial. E é importante ressaltar também a presença do elemento volitivo, que é o quê? A vontade. Elemento volitivo, a gente vai estudar mais para frente em processo civil, nada mais é do que a presença da vontade das partes em exercer esse direito subjetivo. Vontade das partes em buscar do poder judiciário ou do poder extrajudicial essa possibilidade de amparar os nossos direitos. Só que essa teoria, gente, ela sofreu muitas críticas. Por quê? Porque essa teoria... a teoria da vontade, que ela protege estritamente a manifestação de vontade das partes, ela foi muito criticada porque ela não engloba todas as pessoas, ou seja, ela deixa uma parcela da população de fora. E quem é essa parcela da população? São as pessoas relativamente incapazes e as pessoas absolutamente incapazes. Ou seja, as pessoas absolutamente incapazes são as pessoas menores de 16 anos. Artigo 3º do Código Civil. As pessoas relativamente incapazes são as pessoas maiores de 16, mas menores de 18 anos, são os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os filhos pródigos e aquelas pessoas que não conseguem expressar a sua vontade, seja ela de forma temporária ou permanente, que é o caso das pessoas que estão em coma ou aquelas pessoas que estão num leito de cama, né, que elas não conseguem assinar um contrato, elas não conseguem realizar uma transação civil e assim por diante. Então, essa teoria, ela não abarca essas pessoas, tá? Ela deixa essas pessoas de fora. E aí, então, na medida de ir melhorando essa primeira teoria, uma segunda teoria nasce no nosso ordenamento jurídico, que é a teoria do interesse jurídico. Essa teoria do interesse jurídico, ela não protege a vontade do indivíduo, mas sim o interesse dele, o interesse jurídico da pessoa que vai ser garantido pela ordem jurídica. Ou seja, as pessoas incapazes, elas não possuindo compreensão das coisas, né, não poderem transacionar, não realizar um contrato, elas acabam ficando impedidas de gozar de certos direitos, de certos atos da vida civil. Então, o ordenamento jurídico ele tratou de cuidar, então, do objeto do direito, do bem propriamente dito, do bem juridicamente protegido, tá? Então, gente, essa teoria, ela não protege a vontade, mas ela protege o interesse jurídico desses indivíduos. Ou seja, ela vem proteger o objeto da lide, o objeto do processo. Por exemplo, o direito à herança do nascituro. No próximo semestre, a gente vai estudar em Direito Civil 1, que o nascituro, que é o indivíduo que ainda não nasceu, que está na barriga da mãe, ele ainda é sujeito de direitos. Mas vejam, ele não consegue expressar a sua vontade. Então, o ordenamento jurídico, pensando nisso, ele passou a proteger o quê? Todos os direitos que esse nascituro teria, como o direito à herança, o direito a uma gestação saudável, o direito ao nome quando ele for nascer, o direito ao dano moral, que ele também pode sofrer dentro da barriga da mãe, né? Então eu vejo que
o direito ele deixa de proteger a vontade, mas passa a proteger o objeto, né? Os bens desses seres. Só que aí, uma terceira teoria, que é a teoria eclética ou teoria mista, ela passa a proteger ambos os casos, tanto a vontade quanto o interesse, o objeto dessas pessoas. E aí, essa teoria, ela é desenvolvida por Jelinek, ele fala o seguinte, que o direito subjetivo é o interesse jurídico protegido que a vontade tem o poder de realizar. Ou seja, vou pegar um exemplo. O que na primeira teoria ela não abarcou determinadas pessoas, essa terceira teoria, no intuito de proteger os bens, de proteger o objeto da segunda teoria, ela vem e institui quem? A pessoa do tutor e do curador. Quem é o tutor? Quem é o curador? São pessoas responsáveis por organizar, por cuidar, por zelar dos bens, dos objetos dessas pessoas que são incapazes. Ou seja, o tutor ele vai ser nomeado pelo juiz, certo? Dentro de um processo judicial, dentro de uma ação de interdição, né? E aí no final desse processo ele vai nomear uma pessoa que vai gerir os bens, que vai gerir os objetos das pessoas incapazes e das pessoas absolutamente incapazes. Então o juiz vai e nomeia um tutor. Enquanto a pessoa do curador, ela vem para organizar, para gerir, para cuidar dos bens das pessoas relativamente incapazes. Então, ao final desse processo, o juiz vai nomear um curador. E aí, gente, entendido essas três teorias que já foram explicadas lá no primeiro bimestre, inclusive eu vou deixar o link para vocês acessarem novamente as aulas dessas teorias, tá? E a partir disso eu faço uma pergunta a vocês. Qual é o limite dos direitos subjetivos? Ou seja, qual é o meu limite de buscar uma proteção jurídica, de buscar uma tutela do Estado? Vejam, quando eu vou entrar com uma petição inicial, quando eu vou buscar uma demanda judicial na justiça, ou seja, quando eu vou exercer o meu direito subjetivo, o limite desse meu direito subjetivo está estampado no direito objetivo. Por quê? Porque quando eu vou buscar uma proteção do Estado, quando eu vou entrar com uma ação judicial, essa minha ação ela deve estar amparada aonde? Na lei. Na lei. E o que é a lei? São os nossos direitos objetivos. Tá? Então, quando eu entro com uma ação, essa minha ação precisa estar resguardada pelo direito objetivo, pela lei. Eu preciso ter uma lei que tutele os meus direitos para que aí sim, com base nessa lei, amparado nessa lei, eu possa buscar e exercer os meus direitos na via judicial.